Então, gente, hoje nós vamos trabalhar a teoria bioecológica do desenvolvimento humano. Teoria esta que vem apresentando uma perspectiva interacionista também, perspectiva interacionista na intenção de entender o desenvolvimento a partir da ideia de interação organismo-ambiente, tá? Dessa forma, a gente vai ver a teoria bioecológica tendo também uma ideia bem parecida com a ideia do Vygotsky, essa ideia de entender o desenvolvimento na interação, né, e tendo a influência muito grande do ambiente em desenvolvimento. E a teoria bioecológica, como o nome está falando aqui, ó, bioecologia do desenvolvimento, vai ter um olhar bioecológico no sentido de olhar o bio, que é a pessoa, o organismo, por isso que é bio, né? A pessoa que está em desenvolvimento, o grupo de pessoas, as pessoas, ecológico, né? Entendendo a casa, o ambiente, o contexto, o nicho de desenvolvimento, que é tudo aquilo que a gente já vem falando, né? Que a gente veio falando ao longo da nossa disciplina. E aí, entender isso a partir da teoria entender o desenvolvimento a partir da teoria bioecológica é sempre pensar nesse contexto de desenvolvimento, é sempre pensar nesta pessoa em desenvolvimento e tudo aquilo que a pessoa, enquanto pessoa, tem, enquanto recursos, demandas, né, potencialidades, tem para contribuir com esse desenvolvimento e tudo aquilo que o contexto tem para oferecer para esse organismo, para esse indivíduo, né? Então, a teoria bioecológica, ela vem nessa perspectiva interacionista também, ok? E quem foi que criou a teoria bioecológica? Quem olhou o desenvolvimento por essa perspectiva também, assim como Vygotsky, ele já é um autor mais contemporâneo, um autor mais moderno, que cria essa teoria considerando os potenciais do desenvolvimento em interação com o meio ambiente. Quem cria essa teoria é Bronfenbrenner, Bronfenbrenner, tá? Quem foi o Yuri Bronfenbrenner, né? Qual a concepção desse simpático psicólogo russo-americano, né? Ele tem uma origem russa, mas ele viveu nos Estados Unidos, né? Ele cria a teoria bioecológica. E aí ele vai criar a teoria dos sistemas ecológicos, né? Quando a gente fala de sistema, a gente fala do conjunto, a gente fala do todo, né? Quando a gente fala do sistema digestivo, por exemplo, né? Uma ideia bem discrepante, mas só para vocês entenderem. O sistema digestivo é formado por um conjunto de quê? De órgãos do aparelho digestivo. Então, ele forma um sistema, né? Então, quando a gente fala do sistema que envolve o desenvolvimento, nós vamos olhar muitos fatores, múltiplos fatores que compõem o desenvolvimento, né? E vai falar de múltiplos contextos ecológicos. E quando a gente fala de sistemas ecológicos do desenvolvimento, nós vamos entender esse desenvolvimento sendo influenciado por múltiplos contextos de desenvolvimento, como nós vamos ver mais lá na frente e como vocês já puderam ler, né? Puderam ler no texto e já devem estar já associando isso que eu estou falando para vocês, né? Então, Bronfenbrenner nasce em plena Revolução Russa, 1917, lá em Moscou, né? E morreu aos 88 anos nos Estados Unidos, né? Agora, recente, né? Se nós formos considerar, em 2005. Então, Bronfenbrenner tem uma ampla trajetória na pesquisa, né? No próprio corpo médico do exército americano. Ele vai contribuir com seus ensinamentos dentro, né,
das Forças Armadas Americanas, e junto com o seu grande companheiro de pesquisa, denominado Morris, né, eles vão criar e vão dar, né, fomento para a organização teórica da bioecologia do desenvolvimento humano. Né? Então, Bronfenbrenner é um autor muito pesquisado, é um autor muito lido. No Brasil, nós temos uma organização uma organização teórica, principalmente organizada lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na pessoa da professora doutora Sylvia Kohler, que no Brasil é a pesquisadora, a autora que mais desenvolveu estudos considerando a teoria bioecológica, conheceu Bronfenbrenner pessoalmente, né? Ela tem uma ampla parceria com universidades americanas, e a Sylvia Kohler, que também tem uma ponte muito legal, assim, uma ponte muito íntima com a Universidade Federal do Pará, especialmente com o programa de psicologia, lá onde eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, porque há uma parceria, né, de programas, há uma parceria institucional e teórica dentro dessa perspectiva da bioecologia do desenvolvimento. Então, por exemplo, lá em Belém, no laboratório de desenvolvimento humano, nós temos um grupo que é chamado LED, Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento, onde se estuda, né, essa perspectiva do desenvolvimento a partir de um olhar ecológico, né, que é justamente o que é o olhar ecológico: entender o indivíduo em conexão, sendo influenciado e influenciando o contexto em que esse desenvolvimento acontece. Né? Então, para o Bronfenbrenner, desenvolvimento, pessoal, desenvolvimento, ele é definido como uma mudança duradoura na maneira pela qual uma pessoa percebe e lida com o seu ambiente, né? Uma mudança duradoura no sentido, vocês lembram lá no início da nossa disciplina, que eu sempre falo para vocês que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não tem que olhar somente a criança. Nós vamos olhar o desenvolvimento ao longo do ciclo de vida dessa pessoa. E ao longo do ciclo de vida, gente, muitas mudanças acontecem durante o nosso desenvolvimento. Mudanças que dentro da linguagem da bioecologia, nós chamamos de transições ecológicas, né? Mudanças são chamadas de transições ecológicas. Eu vou até colocar aqui para vocês gravarem. As transições ecológicas são mudanças que nós vamos passando, ecológicas, transições ecológicas, que são as mudanças propriamente dita que nós vamos passando ao longo do nosso desenvolvimento, né? Por exemplo, tornar-se universitário, tornar-se universitária é uma mudança ecológica. Tornar-se mãe, tornar-se pai é uma mudança ecológica. Tornar-se professor é uma mudança ecológica, né? Enfim, a transição ecológica, dentro dessa perspectiva que nós estamos trabalhando aqui, é uma mudança. Mudança essa que vai acontecer ao longo do nosso ciclo de vida. Em algum momento nós vamos deixar de ser alunos para sermos, né? Vocês vão deixar de ser estudantes para serem pedagogos, para serem profissionais, né? E aí essa mudança automaticamente vai imputar na vida muitas transformações. E estas transformações, elas vão se dar nas mais diferentes ordens, sejam mudanças emocionais, sejam mudanças profissionais, obviamente, né, sociais, enfim, mudança de papel, o seu papel na sociedade. Então, todas essas mudanças, elas acabam impactando de alguma maneira
o nosso desenvolvimento. Para algumas pessoas, algumas mudanças ecológicas são negativas. Para outras pessoas, as mudanças ecológicas podem não ser negativas. Assim como podem acontecer transições ecológicas negativas para qualquer pessoa, para todos nós. Então, dessa forma, a observância destas mudanças, elas são importantes também para entender o comportamento das pessoas. Por exemplo, quando nós vamos fazer a avaliação do comportamento da criança na escola, de repente ela era um excelente aluno, um excepcional aluno, e aí acontece uma mudança na vida dessa criança, seja uma mudança, vamos imaginar assim, uma mudança de ambiente. Ela morava em Belém e veio morar em Altamira. Pode ser que esta mudança de local, de ambiente, mudança de escola, essa transição ecológica que ocorreu com essa família e automaticamente com essa criança, tenha impactado o desenvolvimento e o comportamento dessa criança. Tem até um filme, né, que mostra divertidamente, que mostra uma mudança como essa que eu tô falando, de cidade, né, uma mudança, uma menina que morava em uma determinada cidade nos Estados Unidos e o pai dela recebe uma proposta de emprego e aí essa menina, ela tem que abandonar, né? Ela tem que se despedir de tudo aquilo, de todo aquele contexto de desenvolvimento ao qual ela estava habituada, para começar a ir para uma outra escola, a criar novas relações, a estabelecer interações que não foram fáceis para ela, né? E com isso, né, essa mudança, essa transição ecológica acabou impactando negativamente, né, na garotinha, que passou a desenvolver alguns comportamentos meio depressivos e automaticamente refletindo, né, no comportamento dela em casa e em outros ambientes. Então, as transições, né, essas mudanças que acontecem no nosso desenvolvimento, na nossa vida, Bronfenbrenner, né, vai dar uma atenção especial para esses fenômenos, para essas mudanças propriamente dita, né? Então, essas mudanças, elas são duradouras e elas são longínquas para o resto da nossa vida. Assim como elas podem ser mudanças curtas também, em algum momento da nossa vida, mas que podem deixar impactos negativos ou positivos para o nosso desenvolvimento. E aí, quando a gente fala de... O cachorrinho tá chorando aqui embaixo da mesa, gente. Ai, esse vídeo vai ficar ótimo, com choro de cachorrinho, mas tudo bem, vamos lá. O ambiente ecológico, né? Então, um outro termo utilizado pelo Bronfenbrenner, que ele vai citar muito na sua literatura, nas suas obras, é o conceito que ele usa de ambiente ecológico, né? O que seria esse ambiente ecológico, né? O ambiente ecológico é concebido como uma série de estruturas encaixadas uma dentro da outra, né? Como um conjunto de bonecas russas, né? Bronfenbrenner se inspira lá na sua cultura russa, onde lá na Rússia, na antiga União Soviética, em todo aquele ambiente, se tem lá as matrioshkas, que são aquelas bonequinhas, né, que se encaixam uma dentro da outra, e aí ele faz uma analogia, de modo bem alegórico, ele faz uma analogia do seu conceito de ambiente ecológico às bonecas russas, né? Então ele vai entender o ambiente ecológico como sendo os ambientes onde o organismo em desenvolvimento está, propriamente dito, ou aqueles ambientes na qual o indivíduo não está vivendo ali, mas que acontecem eventos que de alguma maneira vão influenciar o desenvolvimento
do indivíduo, né? E aí, baseado nessa questão, ele vai colocar o seu modelo bioecológico, ele vai denominar, né, o seu modelo bioecológico como ele vai fazer uma comparação, né, com o modelo de bonecas russas, que são essas bonequinhas, se vocês não viram, mas são essas bonequinhas que é uma tradição, né, da cultura russa. E por ele ter essa cultura, por ele vir dessa cultura também compartilhar dessa cultura, ele traz isso e faz essa analogia, né, da sua teoria bioecológica para as bonecas, né, russas. Então, se você pega essas bonecas, elas vão se encaixando uma dentro da outra, a pequenininha dentro da maior, a outra, assim sucessivamente, até todas elas encaixarem, ficarem exatamente dentro de uma estrutura maior, dentro de uma boneca maior. E aí, para quem já leu o texto e ainda quem não leu, entenderá exatamente isso que foi a intenção do Bronfenbrenner, tá? E aí, gente, claro, Bronfenbrenner escreveu diversas obras, Bronfenbrenner escreveu diversos artigos, mas eu trouxe aqui para exemplificar estes 2 livros que são obras importantes do Bronfenbrenner e que aqui no Brasil nós encontramos, né, não muito frequentemente nas livrarias, mas você encontra comprando online, etc., que esse livro verde. Ele é um livro bem clássico, que é chamado A Ecologia do Desenvolvimento Humano, Experimentos Naturais e Planejados, que foi um primeiro livro que o Bronfenbrenner escreveu, né? E aí, anos mais tarde, ele lança esse livro em companhia do seu parceiro Morris, que ele vai denominar de Bioecologia do Desenvolvimento Humano, tornando os seres humanos mais humanos, né? Vocês olham aí na capa, ele traz essa analogia das bonecas russas, né? Então, estes 2 livros eu tenho o privilégio de tê-los aqui fisicamente. Comprei quando eu conheci Bronfenbrenner quando eu fiz o meu mestrado, e aí eu tive o privilégio de entrar em contato com essa teoria que me ampliou o olhar, né, sobre o desenvolver, né, o que era o desenvolvimento, olhar o desenvolvimento a partir desse olhar sistêmico, né, que é a grande proposta da teoria bioecológica, né? Então, essas 2 obras que eu citei para vocês e que eu mostrei aqui ajudam a traçar diretrizes, né? Eles ajudam teoricamente, metodologicamente, a traçar diretrizes para o planejamento de pesquisas, né, que consideram a inter-relação dos fatores individuais, contextuais e temporais na promoção dos processos de desenvolvimento, gente. Então, quando a gente fala de desenvolvimento a partir da teoria bioecológica, nós vamos olhar a pessoa que está em desenvolvimento, nós vamos olhar o contexto de desenvolvimento, nós vamos olhar o tempo necessário para esse desenvolvimento acontecer e nós vamos olhar o que Bronfenbrenner vai chamar o motor do desenvolvimento, que são os processos que acontecem, né, dentro dos contextos, os processos que ele vai chamar de processos proximais, que são essas relações e interações que acontecem entre os indivíduos. Uma coisa interessante que eu chamo a atenção de vocês percebam que nesse livro verde, tá? Ele chama a teoria dele de a ecologia do desenvolvimento humano, certo? E no livro vermelho ele chama de quê? Bioecologia do desenvolvimento humano. O que vai mudar aí, né? Qual é a diferença em termos de nomenclatura e em termos de perspectiva teórica, né? Por que aqui no livro verde é só ecologia? E por que aqui nesse livro vermelho vai ter esse prefixo bioecologia?
né? Uma diferença muito importante e um fator muito importante que Bronfenbrenner vai considerar e que vai ser o grande fator de mudança é a pessoa em desenvolvimento. Bronfenbrenner vai dar uma importância, vai dar um peso maior às pessoas em desenvolvimento, aqui nesse livro vermelho. Daí o nome bio, tá? Bio, ele vai, vamos colocar numa balança mais ou menos, e ele vai dizer que ecologia, ele vai dizer que o contexto e a pessoa apresentam, né, equivalência de peso ali quando a gente olha o desenvolvimento. E nesse livro verde, o Bronfenbrenner vai fazer isso aqui para o contexto, né? Vai ter um peso maior para o contexto. O Bronfenbrenner vai dar um peso maior ao ambiente. Não é que ele não vá considerar as pessoas em desenvolvimento, mas ele vai dar um peso maior ao ambiente, coisa que ele vai fazer um reconhecimento dessa perspectiva nessa segunda obra, nessa obra A Bioecologia do Desenvolvimento Humano. Mas nas duas obras ele vai considerar a relação indivíduo-ambiente, ok? E aí, olha só, Bronfenbrenner vai apresentar o seu modelo, considerando a sua bioecologia, né? Considerando a sua teoria bioecológica, o Bronfenbrenner vai criar um modelo teórico que ele vai chamar modelo PPCT, né? PPCT, que aqui tá bem divididinho. O primeiro P refere-se a processo, tá? E aí a gente fez um fluxograma aqui, ó, tá? Onde vai existir uma rotatividade, vai existir uma relação. É isso que ele vai chamar de processo proximal, que é essa relação que o indivíduo vai ter com outro indivíduo ou um grupo de indivíduos, né? Dentro de um contexto. São as relações proximais que o Bronfenbrenner vai chamar de motor do desenvolvimento. Em alguns textos atrás, naquele primeiro livro que eu disponibilizei para a nossa disciplina, os autores, eles trazem uma referência acerca das relações, né? E aí eles também vão dizer que o pilar para o desenvolvimento são as relações, lá naquele primeiro texto do livro de desenvolvimento que eu disponibilizei. E o Bronfenbrenner também vai dizer que os processos proximais são os motores do desenvolvimento, né? Então, uma analogia assim bem legal, porque o motor é aquilo que faz o quê? O desenvolvimento, o motor, né? Faz a máquina, faz o sistema funcionar. E aí, dentro dessa analogia, dessa metáfora, a gente considera, né, o Bronfenbrenner considera que as relações, elas são os motores do desenvolvimento, tá? E aí é muito importante vocês atentarem para isso, porque quando vocês estiverem nas práticas de vocês e que vocês tiverem que ir para os estágios, por exemplo, vocês vão ter que estar nas relações dentro de contextos específicos, né? Seja lá os ambientes em que vocês irão ou estarão inseridos dentro das práticas profissionais de vocês, né? Então, as relações, elas são fundamental para o nosso desenvolvimento. Dentro de uma família existem relações, dentro da escola existem relações, dentro do ambiente de trabalho existem relações, gente, em todo lugar, né? Então a gente não consegue se isolar, né, de um todo, porque se nós não tivermos relações, né, relações de contato com nossos pares, com as pessoas que fazem parte do nosso contexto social, cultural, familiar, né, o nosso desenvolvimento ele vai ficar empobrecido. Então é importante a gente ter um olhar para as nossas relações. Então, o primeiro Pzinho aqui do modelo PPCT, tá? Refere-se às relações. O segundo Pzinho do modelo PPCT refere-se às pessoas em desenvolvimento. A pessoa,
né? Eu, vocês, todo mundo que se desenvolveu quando era criança, ainda está em desenvolvimento agora e continuará se desenvolvendo até, né, a velhice. Como eu falei para vocês, desenvolvimento ela faz parte de um fluxo contínuo, duradouro. E aí, lá na velhice, nós ainda estaremos em desenvolvimento, né? E aí, dentro dessa perspectiva quantitativa e qualitativa, nós estaremos em desenvolvimento. Então, o que que nós temos enquanto pessoa, enquanto organismo, enquanto ser, né? Quais recursos que nós temos? Né? Quais as nossas necessidades, quais as nossas potencialidades. E esses três fatores que eu falei para vocês são individuais. Eu tenho recursos, potencialidades e demandas diferentes, vocês têm também, todo mundo tem as individualidades. Vocês lembram lá quando nós estudamos Vygotsky, que eu falei da ontogênese? Né, que eu falei para vocês? Então é nessa questão da individualidade que pertence essa perspectiva. Quando nós falamos de desenvolvimento humano, nós temos que olhar o contexto e nós temos que olhar a pessoa. Qual é o alcance, né? O alcance, por exemplo, cognitivo que uma pessoa tem. Por exemplo, esse teste que está aqui em cima da minha cabeça, vocês conseguem ver aqui, ó? Tem uma caixa preta, uma caixa verde ali, é chamado teste VISC. Ele serve para quê? Ele serve para mensurar o QI, né, dos indivíduos. Então, dependendo do desenvolvimento que o indivíduo tiver nos testes e nos subtestes, nós vamos ter uma pontuação, um score, e logo vamos ter uma classificação dentro de uma curva, né, dentro de uma média, né, onde esse indivíduo ele vai estar inserido. Então, de acordo com o que nós conseguirmos apurar dentro desse teste, por exemplo, nós conseguimos fazer um planejamento pedagógico, né, para nós entendermos quais são as potencialidades que uma criança, por exemplo, dentro da escola consegue, né, dar respostas satisfatórias para dentro daquilo que ele consegue em termos cognitivos, tá? E aí, isso se refere à pessoa em desenvolvimento, se refere ao indivíduo em desenvolvimento. Então, olhar o desenvolvimento requer nós atentarmos para quais são as potencialidades, os recursos que aquela pessoa tem, os recursos que as pessoas têm, as demandas e as necessidades dessa pessoa, né? E aí, isso se refere ao segundo elemento do modelo, que é a pessoa, ok? E aí, vamos partir para o C, né? Essa letrinha C, que no modelo de Bronfenbrenner, no modelo PPCT, o C é de contexto, vem da palavra contexto, né? E aqui eu coloquei um globo para dar essa noção de todo, né? O todo. E aí a gente vai ver esse contexto como sendo encaixadinho, igual como aqui nós podemos fazer a analogia com as bonecas russas. Desde um contexto micro, tá? Até um contexto macro. Microsistema é o primeiro contexto que vai dar nome ao que o Bronfenbrenner vai cunhar de contexto mais próximo de desenvolvimento, né? Microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema e cronossistema, que já faz parte lá do elemento tempo, né? Vamos voltar para cá. E aí, dentro desse contexto, dentro desse modelo que o Bronfenbrenner vai nos falar, ele vai falar que existem contextos que são próximos a nós, por exemplo, a nossa casa. É um contexto micro, é um contexto próprio, bem próximo a nós, né? É onde acontecem as nossas relações,
Dentro da casa de vocês, vocês se relacionam com as pessoas que moram com vocês, né? Então, ali, naquele ambiente, Bronfenbrenner vai chamar de microsistema. Mas o microsistema, ele não é somente a casa, ele pode ser o trabalho, onde vocês estão inseridos, né? E ali naquele trabalho acontecem relações de vocês com os colegas, com os superiores e os patrões, enfim, né? Ali é um microsistema. Aí, aqui na sala de aula, aqui na turma de pedagogia 2020, a sala de aula da turma de pedagogia 2020 é um microsistema, tá? É nessa sala de aula que acontecem as relações proximais entre os indivíduos, tá? Mas aí, muita atenção, a sala de aula da pedagogia 2020 não vai ser um microsistema para a mãe da Tamires, por exemplo, tá? Da Tayane, por exemplo, porque a mãe da Tayane, ela tá lá na casinha dela e ela não frequenta a sala de aula da pedagogia 2020, não frequenta, tá? E aí, mas pode acontecer o quê? Pode acontecer de conexões existentes entre a sala de aula e a família de vocês. E essa relação entre dois microsistemas, o Bronfenbrenner vai chamar de mesosistema, tá? Aqui, ó, dentro desse slide, o microsistema, como sendo essas relações mais próximas, na família, na escola, na comunidade. O mesosistema, né, onde o indivíduo em desenvolvimento, ele apresenta relações, né, de vários microsistemas, o garotinho na sala de aula, tendo a família do garotinho tendo conexão em relações com o serviço médico, por exemplo, com o hospital, a relação hospital-casa, por exemplo, né? Vamos imaginar que a irmã desse garotinho é bombeira e o ambiente, lá o corpo de bombeiros é um microsistema, mas que vai ter uma relação com o quê? Com a família, né, do garotinho aqui, porque a bombeira é irmã do garotinho. Então, vamos imaginar que a relação existente entre dois microsistemas, o Bronfenbrenner vai chamar de mesosistema. E aí, gente, existe um outro tipo de ambiente que o Bronfenbrenner vai chamar de exosistema, tá? Imagine, por exemplo, que... Vamos continuar aqui com essa imagem. Imagine, por exemplo, que o garotinho é o garotinho lá em desenvolvimento, ele é o nosso objeto de desenvolvimento. E vamos imaginar que lá no ambiente de trabalho da irmã, tá? Que para o garotinho vai ser chamado de exosistema, porque o garotinho não participa do ambiente de trabalho da irmã, ele não frequenta, né? A não ser para visitar, mas ele não frequenta. Mas vamos imaginar que lá no trabalho da irmã, a irmã pegue uma bronca do seu superior. E aí ela vai ficar, obviamente, chateada, triste, e vai chegar chateada e triste em casa. Vai chegar mal-humorada, vai chegar batendo porta. De alguma maneira, o garotinho não participou do ambiente, mas o que aconteceu no ambiente afetou o garotinho em casa, porque a irmã vai dar uma patada nele quando o garotinho for falar com ela. Não vai querer saber, não vai querer papo, vai tratar mal. Afetou, não é? O garotinho não estava no ambiente, mas o que aconteceu lá naquele ambiente afetou de alguma maneira o garotinho. E aí, para essa relação exógena, né, de fora, o Bronfenbrenner vai dizer que esses contextos onde o indivíduo não participa,
não participa diretamente, ele não está lá, mas onde acontecem eventos que podem afetá-lo, ele vai dizer que é um exossistema. E aí nós temos vários exemplos da nossa vida particular, da nossa sociedade, etc., para exemplificar a questão do exossistema. O clássico que a gente sempre fala é o local de trabalho dos pais, né? Qualquer coisa que aconteça no local de trabalho dos pais tendem a afetar, né? Podem afetar os filhos em casa. Se o pai perde o emprego, esse pai não vai ter dinheiro para comprar alimento para a família, não vai ter dinheiro para pagar a escola dos filhos, para comprar roupa, para implementar os subsídios que aquela família precisa. Então vai afetar. Então o fato do indivíduo não participar diretamente de um ambiente não significa que o que acontecer nesse ambiente externo não possa afetar o indivíduo em desenvolvimento. Aí o Bronfenbrenner pegou o microsistema, o mesossistema e o exossistema e colocou tudo embaixo de um sistema maior que ele vai chamar de macrosistema. Né? O macrosistema é o todo, é a nossa sociedade, é o nosso país, né? E todos os valores, todas as crenças, tudo aquilo que são os paradigmas sociais, tudo aquilo que acontece a nível macro, automaticamente afeta o nível micro, né? Os níveis menores. Vamos falar de algo que está acontecendo a nível macro agora e que está afetando a todos nós dentro de casa. A pandemia é um exemplo do que está acontecendo de modo macro e que afeta e que afetou diretamente o nosso desenvolvimento. Se nós olharmos para todas as esferas do nosso desenvolvimento, a pandemia nos afetou no nosso trabalho, na nossa vida social, né? Na nossa vida particular, porque quantas pessoas perderam seus entes queridos, né? Afetou diretamente a vida dessas pessoas, né? Então, aquilo que acontece a nível macro vai influenciar a nível micro e tudo aquilo que acontece de modo mais particular. E aí, a nível macro, nós temos, como eu falei, os nossos sistemas de crenças, os preconceitos sociais, as demandas sociais, as exigências, os estigmas sociais que são colocados, né? Os nossos valores monetários, por exemplo, o sistema monetário. Então, essas setinhas aqui, ó, elas são propositais. Por quê? Porque é um sistema de inter-relação, é um sistema que acontece, né, a nível de relações entre os subsistemas, entre os sistemas, né, micro com exo e todos esses com macro. E aí tudo isso, gente, para acontecerem as relações, os processos proximais, para as pessoas poderem se desenvolver dentro dos contextos, é necessário que um tempo passe, né? É necessário que um tempo transcorra dentro desse desenvolvimento. Então, o tempo, o Bronfenbrenner vai acrescentar no seu modelo, que é justamente o T de tempo, porque esse tempo, ele pode ser um tempo micro, tá? Esse tempo imediato, por exemplo, agora, são 19h58. Às 20 horas pode acontecer um fenômeno aqui, pode acontecer alguma coisa. É um microtempo, né? Mas se a gente olha para o tempo da pandemia, já estamos em 1 ano e poucos meses de pandemia. A gente já vai olhar um macro tempo, né? É muito tempo. Se a gente for olhar uma situação, por exemplo, histórica que aconteceu, né? A independência do Brasil faz parte do macro tempo, né? Se nós formos olhar uma legislação que saiu semana passada, né? O micro tempo, porque é mais próximo a nós. E aí, quando a gente fala do tempo, a gente analisa numa linha do tempo
tudo que aconteceu. Quando eu dei aula de história da psicologia para vocês, que eu pedi para vocês fazerem a linha do tempo para o desenvolvimento da psicologia, vocês estão recordando? Saímos lá da Grécia Antiga e chegamos no mundo contemporâneo, passamos pela Idade Média, pelo Renascimento, até chegar no desenvolvimento da ciência, né? Até chegar na psicologia científica. Isso tudo faz parte do percurso histórico, faz parte do macro tempo, né? Vamos olhar o tempo de vida de vocês, né? Vamos imaginar que para vocês se tornarem esses indivíduos maravilhosos que vocês são hoje, vocês partiram de um planejamento familiar ou não, nasceram, se desenvolveram, cresceram e chegaram. Para tudo isso acontecer, foi necessário que um tempo transcorresse, né? Eu não vou ser indelicada em perguntar a idade de vocês, mas foi preciso que um tempo, um tempinho ou um tempão passasse para que o desenvolvimento acontecesse, né? E isso tudo, todo esse complexo sistema de elementos que o Bronfenbrenner considerou para olhar o desenvolvimento, isso ele denominou de modelo PPCT, tá? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa perspectiva do modelo PPCT, pessoa, processo, contexto e tempo, nós conseguimos, por exemplo, analisar dentro um fenômeno, por exemplo, né? Uma situação, uma questão, nós podemos analisar o desenvolvimento dos indivíduos considerando cada um destes elementos aqui, o que nos permite ter uma sistematização, né, teórica, metodológica, para poder analisar um fenômeno de desenvolvimento, né? Se eu for pegar o exemplo deixa eu ver, Tayane, vou pegar aqui, eu vou querer analisar o desenvolvimento da Tayane. Eu vou analisar os processos proximais da vida dela, eu vou analisar a Tayane como pessoa, né? Todos os recursos que a Tayane tem. Eu vou analisar o contexto de desenvolvimento da Tayane, como que é o nicho de desenvolvimento dela, como que era, como que foi, como que está sendo hoje, né? Eu vou analisar quanto tempo, quantos anos tem a Tayane e o que aconteceu em cada etapa do desenvolvimento dela. A gente tem como analisar, né, os fenômenos do desenvolvimento a partir do modelo PPCT. Então, existem vários trabalhos, que esse trabalho que eu pedi para vocês lerem, né, essa análise fílmica do contador de histórias, é um exemplo onde os autores eles procuraram enquadrar cada etapa e cada fenômeno que aconteceu com o personagem principal dentro desse modelo, né, do Bronfenbrenner, tá? E aí, considerando tudo isso, a gente consegue ter um olhar sistêmico do desenvolvimento. Conseguimos ter um olhar sistêmico sobre o desenvolvimento, né? Aqui, ó, só falando do cronossistema, né? O tempo, nós vamos ter o microtempo, o mesotempo, o exotempo e o macrotempo, tá? Já tá acabando. Quantos minutos nós temos?